Olá, então vamos aqui iniciar os estudos relacionados ao módulo Cadastros Base em Java, ok? Bom, meu nome é Cláudio de Barros e sou eu que vai ministrar então esse treinamento aqui para você. Bom, então eu estou aqui utilizando a IDE NetBeans, tá? O sistema já está em execução aqui, ok? Vamos então fazer o login. Lembrando que lá no módulo de infra, tá? Lá você tem as explicações sobre o controle de acesso, tá? Além de outras informações também relacionadas à infraestrutura da aplicação, ok? Bom, então vamos aqui analisar algumas das funcionalidades que foram implementadas aqui no módulo Cadastros Base, tá? Bom, boa parte das funcionalidades que nós temos aqui são cadastros simples, tá? São telas simples. Então, por exemplo, aqui no cadastro pessoal, tá? Aqui no grupo pessoal, nós temos o grupo pessoa, onde nós temos aí vários tipos de cadastro, tá? Então temos aqui o cadastro do Estado Civil. É um cadastro bem simples, tá? Segue aí o padrão que foi desenvolvido lá no módulo infra, né? Que foi mostrado lá no módulo infra. Então aqui eu já tenho os estados civis cadastrados no banco de dados, tá? Selecionando um desses itens, é possível visualizar os seus detalhes, tá? O usuário aqui também vai poder realizar alterações nessas informações e também incluir novos itens, tá? Esse aí então é o padrão aqui do projeto. Temos aqui o cadastro da atividade para o fornecedor e também do cliente, tá? Cadastro bem simples também. Da mesma forma, nós temos aqui o cadastro da situação do fornecedor e também do cliente, tá? Logo depois nós temos aqui o cadastro do cliente, do fornecedor e também da transportadora, ok? Então eu vou acessar aqui esse cadastro do cliente. Aqui nós temos um cliente cadastrado, tá? O nome desse cliente é teste pessoa física e aqui nós temos, no caso, o CPF desse cliente, tá? Vamos acessar aqui então as informações relacionadas a esse cliente. É importante que você dê uma analisada no DER, tá? Para que você compreenda os relacionamentos existentes entre as tabelas, tá? Então, por exemplo, no caso do cliente, ele tem um relacionamento com pessoa, tá? Então, aqui inicialmente no cadastro do cliente, o usuário ele vai visualizar as informações relacionadas à pessoa a qual esse cliente está vinculado, tá? Então, inicialmente aqui nós temos as informações da pessoa, tá? No caso aqui o nome, o tipo de pessoa, se é física ou jurídica, o e-mail, o site, e se esse cliente é colaborador, fornecedor, aliás, se essa pessoa é cliente, se é fornecedor, colaborador ou transportadora, tá? No caso aqui, como é uma pessoa física, tá? Um tipo de pessoa física, nós temos então as informações relacionadas à pessoa física, né? No caso aqui o CPF, data de nascimento, sexo, raça, tipo de sangue, estado civil, entre outros, tá? Logo depois nós temos aí a relação dos documentos relacionados a essa pessoa física, tá? Que no caso é o RG, o órgão RG, data de emissão e assim por diante. E logo depois, sim, nós teremos os dados específicos do cliente, tá? Que no caso aí a tabela de preço, o convênio, a atividade, a situação, a operação fiscal, entre outras informações, ok? Vinculados a essa pessoa, nós temos aqui os contatos. No caso aqui não temos nenhum contato cadastrado para essa pessoa, então o usuário ele pode definir os contatos, né? Vou definir aqui, por exemplo, contato teste, contato@email.com. E o telefone, ok? Vou salvar então essas informações. O sistema aqui emite uma mensagem que o contato foi salvo com sucesso e agora nós temos aqui o contato relacionado vinculado a essa pessoa, tá? Da mesma forma que com os endereços, então essa pessoa ela tem aqui um endereço cadastrado, tá? É possível cadastrar vários endereços, então da mesma forma é possível realizar esse procedimento e da mesma forma aqui também para os telefones, tá? Aqui nós temos um relacionamento de um para muitos entre pessoa, nós temos aí os contatos, os endereços e também os respectivos telefones, ok? Bom, então
Eu vou fechar aqui. Nós visualizamos que essa pessoa, teste pessoa física, ela é um cliente, tá? E aqui no cadastro do fornecedor, nós temos a mesma pessoa, só que também como fornecedor, tá? Então nós vamos acessar aqui o cadastro do fornecedor. Então, da mesma forma que nós vimos lá no cadastro do cliente, inicialmente nós temos aqui as informações da pessoa, tá? Logo depois as informações da pessoa física, já que essa pessoa é do tipo física, os documentos, e logo depois nós temos os dados específicos do fornecedor, tá? Que no caso aqui é a atividade, a situação, entre outras informações. E vinculado também a essa pessoa, nós temos aí os mesmos contatos, os endereços e também os telefones, tá? E aqui na transportadora, da mesma forma que nós vimos, nós temos aqui a relação das pessoas que estão vinculadas a uma transportadora. Nesse caso aqui nós não temos nenhuma transportadora cadastrada, tá? Então, ao cadastrar uma nova transportadora, o sistema vai solicitar aqui que seja informado o CPF ou o CNPJ para cadastrar um novo, aqui no caso está fornecedor, deve ser alterado, tá? Para cadastrar uma nova transportadora, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar um CNPJ, colocar um CNPJ qualquer aqui, vou definir aqui o nome dessa pessoa como pessoa transportadora. Vou incluir. Ok? Os dados já foram então armazenados no sistema. Tá? Foi cadastrado aqui uma pessoa com essa característica, né? No caso, na verdade, aquele CNPJ que nós tínhamos, que foi informado, ele já estava cadastrado no banco de dados. Tá? Então, por isso que ele buscou as informações que já estavam cadastradas no banco de dados e agora ele vinculou aqui então aquele CNPJ a uma transportadora, tá? Tanto é que se eu voltar aqui, agora se nós temos aí uma transportadora relacionada aqui nesse data table, tá? Então esse CNPJ ele já estava cadastrado no banco de dados, então por isso que o sistema ele não criou uma nova pessoa, né? um novo registro no banco de dados, ele apenas vinculou aquela pessoa aos dados da transportadora, tá? Então aqui, por isso que nós temos o nome anterior já definido, que é o teste pessoa jurídica, ele é do tipo jurídica, tá? Temos aí, então as informações da pessoa, que é comum, né? Agora nós temos aqui os dados da pessoa jurídica, tá? Relacionados aí à pessoa jurídica, e logo aqui abaixo os dados específicos da transportadora, né? Que no caso aí nós só temos a data do cadastro e a classificação da conta contábil, ok? E da mesma forma nós temos aqui os contatos, né? No caso aqui nós não temos nenhum contato para essa pessoa, os endereços e também os telefones dessa pessoa, tá? Vamos voltar aqui em cliente, tentar cadastrar um novo cliente, agora informando aqui, por exemplo, um CPF qualquer. Vou colocar aqui o nome do cliente, a atividade desse cliente, no caso aqui nós temos uma atividade teste cadastrada e a situação desse cliente, tá? Vou incluir então esse novo cliente. Agora sim, nós temos aí uma nova pessoa que foi cadastrada no sistema. Nós temos aqui as informações da pessoa, uma pessoa do tipo física, tá? Essa pessoa é cliente, mas ainda não é fornecedor, não é colaborador e também não é transportadora, tá? Nós temos aqui as informações da pessoa física, os documentos, os dados e os dados específicos do cliente, tá? E não temos aqui, por enquanto, nenhum contato, nenhum endereço e nenhum telefone, já que essa pessoa acabou de ser cadastrada, ok? Bom, então esse é o procedimento aqui para o cadastramento dos clientes, fornecedor e transportadora que estão aqui dentro do grupo pessoa. Aqui no caso do colaborador, nós temos aí também um cadastro do tipo de admissão, que também é um cadastro bem simples, o tipo de relacionamento, a situação do colaborador, tá? O tipo de colaborador, também são cadastros simples, o cargo, o nível de formação e aqui também o cadastro do colaborador,
tá? No caso aqui nós temos apenas um colaborador cadastrado, que é o teste pessoa física, tá? Que no caso é a mesma pessoa que nós visualizamos lá no cadastro de cliente, também no cadastro de fornecedor, tá? Então, da mesma forma, nós temos aqui inicialmente as informações da pessoa, os dados da pessoa física, os documentos dessa pessoa física e aqui abaixo os dados específicos de colaborador, tá? Com o sindicato, o tipo de admissão, a situação, o tipo, o nível de formação, o cargo, entre outros, ok? Então, temos aí as informações do exame médico, do Cefip, do CAGED, do FGTS, da carteira profissional e também do pagamento e PIS, tá? E aqui, da mesma forma que nós vimos nos outros cadastros, tá? Nós temos as informações relacionadas à pessoa, né? Que no caso são os contatos, os endereços e os respectivos telefones, tá? Da mesma forma que ao incluir um novo colaborador, o sistema ele vai solicitar alguns dados específicos, né? No caso, o colaborador só é possível cadastrar utilizando um CPF, tá? Não é possível aí, o sistema não permite cadastrar um colaborador utilizando um CNPJ. Então o usuário vai ter que informar aqui o CPF, o nome, vou colocar aqui o mesmo CPF que nós cadastramos anteriormente como cliente. Novo cliente. Vamos definir aqui a situação, o tipo desse colaborador, o nível de formação, o cargo e também o setor a qual esse colaborador vai estar vinculado. Então, ao incluir esses dados, já foi buscado aqui os dados da pessoa que já estava cadastrada anteriormente. Então, essa pessoa, nós estamos visualizando aqui, é um cliente e é um colaborador, tá? Não é fornecedor e também não é transportador. Então temos aqui os dados da pessoa física e são essas informações que nós já visualizamos anteriormente, tá? Se nós voltarmos aqui então na listagem dos colaboradores, agora nós temos aí o novo cliente também listado como colaborador, ok? Então, nós temos aí o grupo, o cadastro do grupo colaborador e aqui outros cadastros, né? No caso aqui o cadastro do contador, também um cadastro simples. No caso o contador, ele não está vinculado à pessoa. Temos o cadastro aí do sindicato, o cadastro do convênio, ok? São cadastros aí também simples, tá? Seguem o mesmo padrão do projeto. E aqui nós temos os outros cadastros, né? Os cadastros diversos, como setor, almoxarifado, operadora de plano de saúde, operadora de cartão. Temos aqui alguns cadastros de endereço, por exemplo, aqui o cadastro de país, de estado, de município, CEP. Temos aqui o cadastro do produto, né? Do grupo produto, onde é possível cadastrar as marcas, o NCM, as unidades, o grupo, o subgrupo e também o produto, tá? Nós já temos aqui 2 produtos cadastrados. Vamos visualizar então os dados de um desses produtos. O cadastro também ele é relativamente simples, né? Aqui nós temos na tabela de produto nós temos aí vários atributos, tá? Então nós temos aqui uma tabela, uma tela com bastante informação, tá? Então talvez seja interessante separar, tá, alguns desses itens, como foi feito lá, por exemplo, no cadastro do colaborador, para ficar mais fácil, então, a visualização dessas informações, tá? Então, é um cadastro simples também, relacionado aqui ao produto, que segue aí, então, os padrões do projeto, tá? Da mesma forma que no grupo financeiro, nós temos aí o cadastro do banco, temos o cadastro da agência banco, o cadastro da conta caixa, o cadastro do talonário cheque, o cadastro do cheque e algumas tabelas, tá? Como no caso aqui a tabela do CFOP e também a tabela de feriados, tá? No caso aqui do CFOP, essa funcionalidade aqui, ela é uma funcionalidade somente para consulta, tá? Mesmo que o usuário seja um usuário administrador, né, lá do grupo administrador, que tem acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema, nessa tabela, né, nessa funcionalidade CFOP, o usuário não vai poder incluir, nem alterar e nem excluir
os registros, tá? Então será uma funcionalidade aqui somente consulta, ok? Então esses são os itens, né, que foram desenvolvidos aqui no módulo Cadastros Base.